Nós estamos a fazer este pequeno recolho de testemunhos porque este ano festejam-se os 50 anos do 25 de Abril. Lembra-se onde estava nesse dia? Lembro onde estava nesse dia perfeitamente, mas digo já aqui com clareza que não tinha formação política, porque há muita gente da minha idade que já eram grandes revolucionários, mas não é o meu caso. Não era ignorante, as coisas não me passavam ao lado, mas não tinha formação política. Eu trabalhava no Luciano Amaro e andava em frente à Saribel a carregar tijolos. E de facto começou-se a sentir que estava qualquer coisa a acontecer no país que iria trazer alguma mudança. E depois Belmonte já tinha alguns cidadãos informados e eles começaram a agitar as coisas e tomamos consciência que algo de novo aí vinha. E o dia 25 de Abril depois fomos ouvir a rádio, fomos ouvir ver as televisões e como pelo menos as pessoas que já tinham alguma cultura cedo aderiram ao 25 de Abril. O Sr. Carlos falou aí de certos movimentos que já havia em Belmonte, que não faria parte, mas que haveria movimentos e cidadãos interessados. Como é que esses movimentos já se faziam sentir para mudar? Eu lembro-me que provavelmente se não tivesse havido o 25 de Abril havia prisões no 26 de Abril. Isto porquê? Porque estava montada na Tulha, hoje é o Ecomuseu, a festa, porque era lá que se realizavam as festas do Conselho, os espetáculos era lá, onde era de facto muita coisa que contestava ao regime. E isto também não era obra do acaso. O António Júlio tinha chegado em 73 a Belmonte, preso político, veio de Peniche para Belmonte e havia ali qualquer coisa de contestação ao regime, muitas cordas a simbolizar forcas e outras coisas mais, que toda a gente se percebeu disso. E, de facto, o professor Zeferino, o Firmino Tavares, já tinham várias ligações políticas e eles assumiram logo, de início, o comando da dita revolta e apoiaram o 25 de Abril. E essa gente já se conversava no Café do Bidarra, noutros sítios mais de política. Mesmo aos cidadãos normais, como eu era, víamos que, de facto, sempre eu concordava com as ideias deles, mas não sabia muito bem porquê. Então está-me a dizer que se não rebentasse a Revolução dia 25, rebentava em Belmonte algo dia 26? Era isso, porque e depois isso o que é que teve? As festas foram suspensas, não houve 26 de Abril, foi a primeira vez que não houve procissão da Senhora da Esperança, nessa altura, porque eu tenho a particularidade de ter esta memória que não houve, e de facto foi uma alegria, as pessoas vieram para a rua, festejou-se, toda a gente se apercebeu que aquilo que nos prendia, e muitos nem se apercebiam que eu premia, que estava posto de parte. Como é que era a ação da PIDE aqui? Fazia-se sentir, passava despercebida? Bom, a PIDE, dizermos assim, fazia-se sentir, não. Toda a gente sabia que havia aqueles fulanos que eram informadores da PIDE. Toda a gente sabia, não, eles já morreram, não vale a pena agora estarmos aqui a trazer o nome das pessoas, que as pessoas até se integraram perfeitamente bem na democracia, não vamos aí. Mas havia algumas referências que sabíamos que era gente afeta ao regime. E, por exemplo, não é por mal que eu vou dizer, o Sr. Dr. Vieira, que era um homem excelente, mas foi sempre um homem que esteve ligado ao regime, até fez o frete de, em 73, a substituir o professor Miranda na Câmara, que ele não tinha vocação nada para ele vir o 25 de Abril, saiu a sorte grande, que teve que deixar a Câmara. Sabíamos que ele era, por exemplo, se analisarmos a posição do Dr. Rocha Pai, nunca ouvíamos nessas coisas.
Ele estava sempre de fora. Depois, após algum tempo, temos a capacidade de fazer essas análises. Tudo o que fosse regime, o Dr. Vieira estava. E o Dr. Rocha nunca estava. Estas coisas assim. Nós temos falado com muitas pessoas e toda a gente recorda os bons tempos de antigamente. Uma frase muito recorrente é: antes é que era bom. Também pode ser um saudosismo, mas também muito recordam os valores, o que é que... Pronto, não haja dúvida que quando falamos com a geração mais velha que eu, é provável que venha essa coisa, porque as pessoas não sabem distinguir as dificuldades com a juventude. E a juventude é sempre boa, seja até no regime mais dito opressor que possa existir. Pois, porque uma das coisas que nos apercebemos é que nestes ambientes rurais também pouco chegava a informação. Ou seja, as pessoas apercebiam-se que acontecia alguma coisa, mas... Sim, mas Belmonte não se pode dizer que esteve arredado dessa coisa, porque nos anos 40 foram mais de 40 pessoas que foram presas em Belmonte. Isto quando era presidente da Câmara, o Dr. Filomeno, o tio do Zeca Afonso, porque ele tinha muitos contestatários no meio, não era assim tão longe, agora não era evidenciado como nos grandes centros urbanos. O que é que nós aqui tínhamos? Pouco ou nada, tínhamos um padre que era um homem muito à frente, que era o Dr. Manuel Marques, tínhamos, e que via-se que ele estava um bocadinho a destoar do regime, passavam por aqui, que às vezes, ele por acaso era meu vizinho, que se diziam que eram presos políticos, já se ouvia dizer isso, e nós estávamos assim tão longe, mas não era vivenciado os problemas, sabíamos que havia muitas dificuldades e quem disser isto não sabe de nada. Porque eu tenho que dizer, quem não souber analisar o 25 de Abril e fazer a comparação, o que era a vida das pessoas antes, Belmonte, a maior parte das casas, em 1974, em abril de 1974, não tinham água, nem luz, nem esgotos. Ora, isto diz tudo. Quem não quiser analisar dessa forma, não digo que nos centros urbanos não houvesse. O meio rural era todo terra batida, não havia alcatrão, não havia nada. Ora, porque alguma coisa estaria mal. Depois, subitamente, essas coisas chegaram às pessoas, é porque veio algo de melhor. O Sr. Carlos está ligado agora ao meio de comunicação, ao Jornal de Belmonte. Como é que era a informação? Olha, eu por acaso já tinha a particularidade de ler os jornais, porque sempre tive essa queda pela leitura. Lia os jornais e lia a Época e lia o Século. Era a glorificação do regime, tudo estava bem, e isso até dava para anestesiar as pessoas, e quem não tinha outras informações, aqui já se ouvia a Rádio Argel, eu sabia que havia aí grupos que ouvia, eu por acaso nunca ouvi, porque a minha vida sempre foi trabalhar, nunca me vi sem trabalhar, não tinha muitos tempos livres como hoje também não tenho, e de facto não podemos dizer que chegava cá muita informação que não fosse a do regime. Uma das coisas que nos falam também é depois o grande desfile do 1º de Maio, que foi a primeira vez que o trabalhador... Pronto, Belmonte eu não fui, deslocou-se em peso à celebração do 1º de Maio à Guarda. Foi muita gente de Belmonte a comemorar o 1º de Maio, fui depois, muitos anos mais tarde, a Lisboa, comemorar mesmo. Belmonte foi em peso para a Guarda. Mas já agora, se me permite, eu quero dizer que tenho presente em memória, porque eu sempre fui um bocadinho fora do sistema. Por exemplo, quando se andava nas campanhas eleitorais, toda a gente queria sujar as casas, pintar as casas, colar cartaz em todo lado. Eu sempre combati isso. Pronto. Até chamavam-me antipropaganda. Acho que não tínhamos que fazer isso. E depois uma coisa que aqui houve
e hoje essa gente está toda muito bem instalada nos poderes e não sei o quê, eram os grandes revolucionários da época, mas a análise que eu fazia que não eram mais do que pessoas que queriam tomar o poder, que era dos outros, para ser deles. E perseguiram-se pessoas, fizeram-se a esses identificados afrontas à porta das pessoas, andou-se na rua, e hoje essa gente ou tem andado pela área do poder, pelo menos autárquico de Belmonte, ao longo dos anos, ao longo destes 50 anos. Eu também, a minha experiência, quando aderi a um partido, não foi logo, mas foi ainda em 74, tive o cuidado de ler o programa político do Partido Socialista, do PPD e do PCP. E qual foi o meu espanto? Que eu tive muita dificuldade em escolher, porque eles eram tão parecidos, mas o que me satisfez mais foi o do PCP e foi para onde eu fui. Então uma das primeiras coisas foi eleições livres. Ou livres ou pseudo-livres? Não, foram livres, muito livres. Porque, e já agora falo também da minha experiência, eu fiz parte da primeira comissão de recenseamento do pós-25 de Abril. Até era o eleitor número 1 da freguesia de Belmonte. E, de facto, as pessoas foram em massa a votar, porque era uma curiosidade. As mulheres era a primeira vez que iam a votar e foram mesmo livres. Não tenho qualquer tipo de dúvidas que foram livres e foram escrutinadas pelas várias forças políticas que estiveram representantes em todas as bases. Eu lembro que nas primeiras eleições, como o PCP não tinha grande apoio em Caria, eu fui como delegado para uma mesa eleitoral para Caria, em 1975. Foi as primeiras eleições para a Constituinte. Sr. Carlos, passado 50 anos, estamos neste momento também, pronto, que muita gente questiona a palavra liberdade e com o aparecimento destes partidos assim mais, muitos consideram... Fala à vontade. O que é que acha? Acha que o 25 de Abril ainda faz sentido? Falar de liberdade, falar do 25 de Abril, faz sentido ainda? Eu não acho, tenho a certeza que faz sentido mais que nunca. Faz mais que nunca, por uma razão muito simples. Só quem não viveu e quem não sentiu a grande evolução da sociedade portuguesa ao longo destes 50 anos e, de facto, a liberdade. Agora, digamos, nem todos os cidadãos têm capacidade para viver numa sociedade livre, porque liberdade, às vezes, pensa-se libertinagem, tirar a liberdade aos outros. A liberdade é respeitar-nos. E, de facto, tem muitos prós e contras durante estes 50 anos, mas chegamos ao fim, dizemos assim, valeu a pena e vale a pena lutar pelos valores que o 25 de Abril nos deixou. Porque eu não consigo imaginar este país sem esta liberdade e sem aquilo que ela nos deu. As pessoas não têm a noção do que era ir todos os dias a trabalhar e se o patrão ao outro dia nos quisesse mandar para casa, poder mandar. Não havia férias, não havia subsídio de férias, não havia salário mínimo, não havia subsídio de Natal, não existia nada. Todas estas coisas que hoje os cidadãos têm e continua a ser pouco, precisam mais, porque o que a mim revolta e o Abril falta cumprir nessa parte é as pessoas saírem de casa todo dia a trabalhar para viverem na miséria. Para viverem na miséria. Porque, de facto, o centrão político que tem dirigido o país, na minha opinião, não tem feito uma política capaz para a verdadeira igualdade que a Constituição da República, aprovada em 1976, faça
justiça a todos os cidadãos. E sem dúvida nenhuma, Abril valeu a pena e 50 anos depois devemos os defender ainda com muito mais força do que na altura. E eu acho que estas datas são muito simbólicas, são boas para relembrar aos mais jovens. Sim. Que são obrigados a trabalhar na escola este ano e que deviam fazer se calhar ano a ano, que passa um bocadinho despercebido, não acha que... Sem dúvida nenhuma. Mas não, eles não são culpados. Hoje os programas não falam da verdade, porque, por exemplo, não dizerem que antes de 25 de abril de 74 uma mulher não podia ter um passaporte sem autorização do marido, não podia votar, é inconcebível. E eu pergunto, consegue imaginar os jovens viver numa casa onde não tem água, luz, nem esgotos e muitas vezes nem janelas? Em 74, muitos cidadãos desta minha muito nobre vila viviam em casas dessas, eu inclusive. Então, por isso muito também a falta de condições, esta imigração que se deu muito nessa altura, muita gente tem falado... A imigração foi uma coisa muito boa que aconteceu, além da falta de liberdade, era a falta de meios, porque as pessoas eram maltratadas nos trabalhos, eram exploradas indecentemente e não eram valorizadas e viviam... Hoje vivemos mal, mas naquela altura vivia-se miseravelmente. E foram à procura de uma vida melhor. O que é que isso trouxe? Nos anos 60 começou isto a ver, começou a haver falta de mão de obra, começou-se a valorizar mais o valor da mão de obra dos que cá ficaram. Isto foi uma bola de neve que cresceu e que culminou com o 25 de Abril, que foi a melhor coisa que podia acontecer neste país. E agora só também uma pergunta sobre a guerra colonial. Também foi a guerra que, na sua opinião, que originou muito descontentamento que havia... A guerra colonial, havia muitos jovens que iam para a imigração para fugir à guerra colonial. A guerra colonial, e nós sabemos que se não fosse a guerra colonial, o regime provavelmente duraria mais tempo, por uma razão muito simples, porque o grande embrião, ou a revolta, saiu de lá. Mas também é preciso dizer outra coisa. Saiu de lá, mas não era para dar esta liberdade que veio. Era só para mudar os peões e continuar quase tudo na mesma. E não é por acaso que Marcelo Caetano entrega o poder a Spínola. E não é por acaso que se começa logo a conspirar. Não é por acaso. E isto foi simplesmente o povo veio para a rua. Isto parece um chavão, mas é a realidade. O povo veio para a rua e aquilo não conseguiu virar para trás, só virava para trás matando duas pessoas. Foi esse movimento, essa conjugação de forças que permitiu que o 25 de Abril vingasse. Porque senão mudava umas coisinhas, uma aberturazinha, mas a grande mudança que foi uma mudança 360 graus a nível dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, nunca teria acontecido. Eu não devido nada disso. Mas a guerra colonial foi a grande mola para que o 25 de Abril acontecesse. Senhor Carlos, eu sei que tem um poema sobre o 25 de Abril. Olha, quer terminar com ele? Escrevi-o no dia 1 de Abril de 2021. E eu lembrei-me porque tem tudo a ver com isso. O tempo. Eu sou do tempo em que tudo era vazio. A fome e a miséria existiam em cada esquina. Eu sou do tempo em que o campo produzia à custa de muito sangue e suor. Eu sou do tempo em que qualquer gesto de humildade fazia a diferença. Eu sou do tempo em que as dores da vida eram anestesiadas com a amizade. Eu sou do tempo em que tudo faltava. A vida era sofrida e dorida. Eu sou do tempo em que as ruas eram escuras, mas cheias de gente. A única alegria que tinham era o sorriso inocente das crianças. Eu sou do tempo em que se morria antes de ter nascido e se morria a dar à luz. Esse tempo que via ir embora está devagarinho a voltar.
Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do sorriso venha depressa. Quero de volta o por favor e obrigado que tão bem eram do meu tempo. Eu sou do tempo em que pouco ou nada havia. Muitas vezes nem pão a mesa tinha. Eu sou do tempo em que tudo faltava. Não quero mais esse tempo. Quero acreditar que ainda vamos ter um tempo onde a paz reine. Para além do tempo. Eu sou do tempo novo que chegará amanhã e noutros dias que estão para vir. Quero cantar bem alto para que o tempo do sonho e do sorriso venha depressa. Quero de volta o por favor e obrigado que tão bem eram do meu tempo. Eu sou do tempo em que pouco ou nada havia. Muitas vezes nem pão a mesa tinha. Eu sou do tempo em que tudo faltava. Não quero mais esse tempo que chegará amanhã e noutros dias que estão para vir.